Mas esse homem não cria nada. Ele achava que aquele ensinamento das testemunhas de Jeová é que era verdade. Mas Deus já tinha mudado o seu plano. Aleluia. Deus tem mudado o seu plano nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Verdade. Glória a Deus. Porque Deus sempre nunca deixou o seu povo na perdição. Aleluia, Jesus. Amém. Deus em todo tempo envia um profeta para mostrar o caminho certo. Glória a Deus. Aleluia. Há um tempo atrás, os metodistas tiveram um caminho certo. Há um tempo atrás, os batistas tiveram um caminho certo. O justo viverá da fé. Sim. Mas nós passamos aquela etapa. Sim, Jesus. Nós estamos numa outra etapa. Aleluia. A justificação era apenas uma etapa. Mas nós agora estamos na santificação. Amém. Aleluia. Não podemos ficar novamente lá no batismo nas águas no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus. Aquilo era para outra era. Por quê? Porque a palavra de Deus foi ofuscada. A palavra de Deus, a igreja tomou a palavra e começou a torcê-la. Sim. Mas Deus prometeu que enviarei-vos Elias, o profeta, Aleluia. para trazer a clareza dessas coisas, Amém, Jesus Cristo. para trazer a luz do Verdade. verdadeiro batismo, Aleluia. para nos mostrar a verdade sobre a Trindade. Amém, Jesus. Verdade. Mas muitos ainda estão presos naquilo. Oh, Jesus. Mas aquele homem então, enquanto ele estava conversando com o profeta, aí o profeta diz para ele não o conhecia. E diz para ele aquilo que estava se passando na sua família. Diz que você, esses dias, não está se entendendo bem com a tua esposa. Sim. Aí quando ele ouviu isso, olhou para o irmão dele, com olhos céticos, querendo dizer que foi você que contou para ele. Mas não foi o irmão dele que contou para o profeta. Foi Deus que lhe mostrou aquilo. Aleluia. Amém, Jesus. Mas aquele homem não cria. Daqui a pouco, quando o profeta percebeu que aquilo não tinha convencido, ele disse outra coisa que ninguém sabia. Nem ele, ou seja, nem o irmão dele, nem os pais, nem a mulher sabia. Somente ele quem sabia. Sim. Ele disse, olha, há 2 dias atrás, você estava dentro de uma casa com uma mulher. E você ouviu alguém batendo na porta. E você fez bem de não ter aberto aquela porta. Porque aquele homem que estava batendo na porta era amante daquela mulher com quem você estava. E você ficou lá no quarto, começou a espreitar pela janela. Aquele homem estava usando terno preto, com gravata vermelha. E você fez bem de não ter ido. Porque ele estava com uma pistola na cintura. Se você tivesse ido aberto a porta, ele iria te matar. Eita. Quando o homem ouviu isso, ele disse, ninguém sabe dessas coisas. A única pessoa que sabe disso é somente eu. Aleluia! Se Deus revelou isso, então esse homem não está pregando, não é uma seita, como as pessoas chamam. Isso aqui não é fanatismo. Isso aqui é Deus. Amém. Porque Aleluia. Deus conhece o coração de creio. cada um de nós Aleluia. aqui. Deus sabe quem está É vivendo verdade, no meu adultério. Senhor. Glória a Deus Deus. sabe quem está traindo. É. Deus sabe quem está mentindo. É verdade, Deus conhece todos nós aqui. Não tem nada que pode ser escondido diante Verdade, de Deus. Jesus. Glória a E Deus. quando esse homem ouviu isso, ele disse, essa aqui é a razão que eu estou tendo problema com a minha família. Se você deixar de fazer aquela coisa, de trair a tua esposa, a paz voltará na tua casa. E esse homem estava quase se separando com a sua mulher, porque ele estava vivendo infiel. A partir daquele momento, ele se converteu e foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia! Quando o pai deles, porque o pai desse homem, o pai deles, ele era um dos representantes das testemunhas de Jeová. Sim. Quando o filho dele, que foi visitar o outro filho que já tinha sido convertido no ministério do profeta William Branham, quando ele soube que o filho dele que foi visitar o outro, que também estava seguindo, também tinha se convertido, o pai ficou louco. O pai disse, esse homem, agora só tem que ser eu que tenho que ir para destruir essa pessoa, para resgatar meus filhos que estão perdidos. E esse homem tomou a decisão, disse, agora
Eu que conheço melhor a Bíblia, vou ter que enfrentar aquele homem. E ele também pegou, fez uma viagem. E chegou lá, foi visitar o filho dele. Quando chegou lá, mas o que aconteceu? Você está seguindo pessoa errada, está indo num caminho errado. O verdadeiro caminho é da testemunha de Jeová. Eu batizo no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Você veja que deixou isso aí. O filho dele disse, não pai, mas o senhor não sabe. Eu fiquei com meu filho tanto tempo, doente, com poliomielite, e ninguém lhe curou. Mas na reunião desse homem, o filho foi curado. Aleluia, amém. Só existe um único curador. O seu nome se chama Jesus Cristo. Amém, aleluia. Aleluia. Deus, aleluia. Jesus é o curador. Amém. Jesus é o libertador. Amém, Jesus é o protetor. É verdade. A saúde que você tem é Jesus que te deu. Amém, Jesus. Se você estava doente e ficou curado, foi Jesus quem te curou. Amém, amém, aleluia. Se você teve Covid-19 e hoje você está presente aqui, foi Jesus quem te curou. Amém, aleluia. Não foi os médicos, não foram os remédios, mas é Jesus Cristo. Amém, Jesus. Porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus, aleluia. Se você tem pão na tua mesa todos os dias, é Jesus Cristo que te dá isso. Obrigado, Jesus. O fôlego de vida que você tem, Verdade. Jesus quem te dá isso. E Ele te dá de graça. Amém, Você aleluia. não paga para ter fôlego de vida. Glória a Deus. Nenhum de nós pagou para estar aqui nesse lugar. Muitas pessoas dormiram e não acordaram. Verdade. Muitas pessoas dormiram bem, mas acordaram com dores. Dores de barriga, dores de Sim, cabeça. verdade. Acordaram com câncer. Sim, Jesus. Acordaram com doenças graves. Verdade. Estão hospitalizados. Outros estão respirando com sondas. Sim. Mas você está aqui. Aleluia. Foi Deus que te trouxe Glória aqui. a Deus. Deus é que te deu a saúde. Obrigado, Aleluia. Jesus, aleluia. 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 Deus nos dá sempre boas coisas. Amém, é verdade. Deus não dá coisas ruins para seus filhos. Verdade. Deus sempre nos dá coisas boas. Amém, aleluia. Esse pai foi visitar o seu filho. Quando ele chegou lá, ele estava bravo. Ele queria se encontrar com aquele pregador que estava convertendo os filhos dele. Sim. E daqui a pouco o pregador apareceu. E ele estendeu a mão e disse, meu nome é William Branham. Ah, afinal de contas é você que está levando meus filhos na seita, é? Aí o profeta sabia que esse homem gostava de pescar. Sim. E disse para ele, ouvi dizer que o senhor gosta de pescar, vamos pescar? Aleluia. Aí já quebrou aquela atmosfera. Aleluia. Nós somos criadores de atmosfera. Verdade, verdade. Você pode criar uma boa atmosfera na tua casa. Amém, Jesus. Amém. Quando a esposa está exaltada, porque você chegou atrasado do trabalho. Não se exalte, Sim. mas você pode acalmar aquela exaltação. Criando uma boa atmosfera. Criando uma atmosfera de paz. Filhos de Deus, Jesus nos disse que nós, quando entrássemos numa casa, Sim. deveríamos dizer, paz esteja convosco. Amém, é verdade. Então, quando você chega em casa, deseja que a paz esteja na tua casa. Amém, aleluia. Talvez a mulher ficou lá com os filhos lhe incomodaram tanto, talvez o vizinho ou a vizinha discutiu com ela, e quando você vai chegar lá, ela já estava com a gasolina pronta, Sim. Meu Deus. e você vem com fósforo tchaca, É. e coloca ali, explode, inflamou tudo. Pega fogo. Não, venha com tranquilidade, Aleluia. com o Espírito de Cristo, Amém. acalma aquela atmosfera. Amém, Jesus. Aleluia. E ele acalmou aquele homem, lhe convidando para ir pescar. E no dia que eles estavam indo pescar, no carro, já começou a lhes dizer, hoje a gente vai passar o dia inteiro sem pescar nenhum peixe, sem pegar nenhum peixe. Ele olhou para ele, olhou para o filho dele, não disse nada. Mas chegaram lá e começaram a pescar. Pescaram desde de manhã até a tarde. Ninguém pescou nenhum peixe. Aleluia. Mas o filho dele, que já era convertido, sabia que não iriam pescar. Sim. E disse, vamos embora. O pai dele disse, não. Os peixes, quando o sol se pôr, eles virão. Sim. Vamos ficar mais tempo. Ele queria provar que os peixes estariam ali. Sim. Mas Deus já tinha mostrado que ninguém iria É pescar. verdade. No primeiro dia, até que chegaram 9 da noite, ninguém pescou. Para que ficarmos aqui? Então vamos embora. Pegaram, arrumaram as coisas, foram para o acampamento.
Quando amanheceu, no dia seguinte, enquanto que eles estavam indo, disse para eles a quantidade de peixe que ele iria pescar. Aleluia. Aleluia. Eu vou pescar tantos de peixe, mas vocês dois não vão pescar nenhum. E o pai dele duvidou. O filho creu, porque sabia que aquilo que esse homem dizia, sob inspiração de Deus, não falhava. Amém. Aleluia. E eles passaram o dia inteiro pescando. Daqui a pouco ele pescou a quantidade de peixe que ele tinha dito que iria pescar. Mas os outros dois não pescaram nenhum. Outro dia, disse exatamente a quantidade de peixe que cada um iria pescar. E aconteceu do mesmo jeito. Aleluia. Quando eles terminaram aquela pescaria, estavam de volta. Aquele homem, aquele responsável, ele não sabia mais o que dizer. Era um homem que cria no batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele soube que esse homem, profeta, estava pregando que na Bíblia não existe ninguém que foi batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Que todos na Bíblia foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 O filho dele olhou para ele e disse: pai, e aí, o que o Senhor diz a respeito disso tudo? Aí o homem disse: se um homem pode saber a quantidade de peixe que a gente vai pescar, Glória a Deus. não pode ser um homem a não ser Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ele olhou de lado, ali havia um lago, e perguntou: aqui está a água. O que falta para eu ser batizado no nome do Senhor Jesus Glória a Cristo? Deus. Aleluia. E eles desceram do carro, aquele homem também foi batizado no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Toda a família daquele homem foi batizado no nome de Jesus Cristo, Glória a por Deus. causa Amém. de maravilhas que aconteceram na vida deles. Aleluia. Amém. Por isso, irmão, é isso que nós precisamos. Verdade, Jesus. Nós não precisamos apenas da palavra, não. Precisamos de algo sobrenatural. Aleluia. E esse algo sobrenatural virá se nós estivermos unidos. Alinhado, é verdade. O teu pastor te chama para orar. Verdade, Jesus. Não fique fora. Amém. Desculpe. Entre dentro, junta-te. Aleluia. Nós somos um corpo. Amém. Todos nós devemos estar em um comum acordo. Verdade. Lá no cenáculo estavam todos de um comum acordo. Sim. E o Espírito Santo desceu. Aleluia. Todos nós estamos atrás de um líder, Amém, Jesus. do nosso pastor, Aleluia. buscando pelo Espírito Santo, Amém. buscando pelo avivamento. Aleluia. E deveria ser a oração de todos nós. Aleluia. Não deveríamos ficar fora. Nós todos deveríamos estar juntos, Amém. apoiando, desejando que isso aconteça. Nós veremos maravilhas acontecendo no nosso meio. Aleluia. Nós veremos coxos se levantarem. Amém, amém. Porque não será você, não será É eu, não será verdade. pastor César que vai levantar o Glória coxo, a Deus. mas o Senhor Jesus. Amém. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Precisamos da união. A união faz a força. Verdade, Jesus. Deus não cessou de fazer milagres. Verdade. Cessou não. Deus não cessou. Enquanto a sua noiva, enquanto o seu povo está nessa terra, os milagres continuarão acontecendo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aquele homem foi convertido. Então, quando eles estavam caçando esquilos com um daqueles que tinha se convertido primeiro, ele disse, no lugar onde eles estavam caçando não tinha esquilo, ele se lembrou que perto dali existia aquele homem cético. Sim. E aquele homem cético era amigo do pai daquele homem que tinha sido verdade, convertido. Que a família toda se converteu por milagre. Sim. Esse homem cético era amigo daquela É família. verdade. E ele disse, olha, eu conheço um homem aqui que tem uma propriedade e nós podemos caçar lá. Lá tem muitos esquilos. Sim. Verdade. Só que o homem é cético. Não crê em Deus. Ele disse, mas vamos mesmo assim falar com ele. Se você o conhece, então vamos. Sim. E chegaram lá, encontraram aquele homem com outro velho sentados debaixo de uma macieira. Verdade. E estavam conversando. Aí, aquele homem desceu da caminhonete, foi falar com ele. Disse, olha, meu nome é Udi. Ah, você é Udi, filho de Udi? Sim. Queremos caçar aqui. E se o senhor permitir, disse, claro, Udi é meu amigo, você Sim. pode caçar, fica à vontade. Verdade. Aí ele disse, mas só que eu estou com meu pastor.
está dentro do carro. Ele disse, eu não acredito que você se rebaixou tanto de estar andando com o pregador ao teu lado. O que te fez levar de andar com o pregador? Esse homem não cria em Deus, não cria em pregadores. Sim. Quando o profeta ouviu isso, ele pegou, desceu da caminhonete e foi e o saudou. Bom dia, senhor, tudo bem? Isso, tudo bem. Disse, olha, vocês pregadores... Aí ele falou a expressão, que vocês estão latindo numa árvore errada. Sim. Quer dizer, Deus não existe. Eu já procurei na natureza, nas árvores, não conheço, nunca vi Deus. Eu sou cético. Ele disse, eu sou cético. Aí o profeta disse, mas o senhor não tem muita vantagem de se gabar desse jeito. Você não tem vantagem de dizer que eu não creio em Deus. Porque a tua existência é Deus quem faz com que você exista. Amém, Jesus. Aleluia. E esse homem disse, bom, talvez você tenha razão. Aí o profeta encontrou uma maçã, apanhou, perguntou primeiro, posso pegar essa maçã aqui? Pegue, fica à vontade. Aí começou a comer a maçã. E perguntou para o homem, será que essa macieira produz maçãs todos os dias? Ele disse, nem sempre, nem todo ano. Tem uma época do ano que produz e outra época não. Ele disse, o que acontece? Ele disse, o que acontece é que quando está se aproximando o inverno, porque dentro da árvore existe o que é chamado de seiva. Aquela seiva é que dá a vida na árvore. Só que quando chega o inverno, se aquela seiva permanecer em cima nas folhas, por isso que chega uma época do ano que as folhas começam a cair. É porque a seiva desceu debaixo das raízes. As folhas saem. Quando chega o inverno, a seiva vai para as raízes. Porque se a seiva continuar em cima, o inverno vai destruir, vai matar aquela árvore. Mas Deus fez um caminho. Deus disse para a árvore que quando se aproximar o inverno, a seiva tem que descer para manter a árvore viva. E depois, quando passar o inverno, a seiva sobe novamente. Aí as folhas brotam e brotam outros frutos. É isso que acontece. Aí esse homem contou isso para o profeta. O que acontece é assim. Aí ele perguntou, mas me diga, o que faz isso? Ele disse, é a natureza. Ele disse, é a natureza? É. Aí ele disse, se eu pegar um balde de água e ir naquele poste ali e colocar embaixo daquele poste, será que aquele poste vai crescer? Porque é a natureza. Sim. Ele perguntou isso para ele e o homem ficou sem resposta. Ele disse, olha, deixa eu te contar uma coisa. Eu ouvi dizer, lá em cima da colina, houve um pregador, há 2 anos atrás, que visitou aquela região, aquela colina. Prestem atenção. Aleluia. E aquele pregador nunca tinha estado lá. Foi a primeira vez. Eu tenho desejado ver aquele pregador. Porque quando aquele pregador foi lá, aconteceu um milagre. E muitas pessoas estão à procura de milagre. Muitos aqui mesmo onde nós estamos, estamos à procura de milagres. Mas eu vou te mostrar um milagre que acontece na tua vida que você nem consegue enxergar. Aquele homem estava procurando, disse que se ele um dia desse visse Deus fazer aquela coisa, talvez ele iria crer. Sim. Mas ele nunca tinha visto. Ele ouviu falar. Ele testificou aquilo. Ele conta que havia uma mulher lá em cima daquela colina que foi levada na cidade para ser operada. Quando abriram a sua barriga, viram que todos os intestinos dela estavam contaminados de câncer. E os médicos não tinham nada que fazer. Pegaram, costuraram ela novamente e mandaram para casa para morrer. E ele conta que aquele pregador estava fazendo uma campanha de cura. E naquela campanha, uma das irmãs daquela senhora que tinha sido operada, que estava com câncer, intestino, tudo estava apodrecendo com câncer. Estavam esperando só que ela morresse. A irmã dela foi naquela reunião. E quando chegou naquela reunião, esse aqui que estava contando era o cético. Quando chegou naquela reunião, aquele pregador não conhecia ninguém naquela região. Mas de repente,
aquela mulher tinha chegado atrasada e não recebeu o cartão de oração, porque lá distribuía cartões de oração. Aí quando o irmão Brano ouviu isso, já olhou para aquele irmão que estava lhe acompanhando. Os dois se olharam, porque sabiam de quem se tratava. Aleluia! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando ele olhou para ele, deixaram silencioso e começaram a ouvir o cético contando. Diz que aquele pregador, de repente, aquela mulher estava no meio da multidão. Sim. E ele chamou. Ali se encontra uma senhora chamada fulana de tal. Sim. Antes de sair de casa, você pegou um lenço Sim. e deu a cor do lenço. Até a imagem que se encontrava no lenço. Sim. E diz que você colocou aquele lenço na tua carteira. E você tem uma irmã que está morrendo com câncer. O nome dela é fulana de tal. Quando você voltar para casa, coloque aquele lenço em cima da tua irmã, porque assim diz o Senhor, ela viverá e não morrerá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aquele homem conta aqui, naquela noite, à meia-noite, quando aquela mulher foi para casa, eles ouviram um barulho em cima da colina. Pensaram que aquela mulher tinha morrido. Aí ele pegou a sua esposa de manhã, foram para dar condolências àquela família. E quando chegaram lá de manhã, lá na casa daquela senhora que estava morrendo de câncer, que esperavam que ela poderia morrer a qualquer hora, pela surpresa deles, encontraram aquela senhora sentada na mesa, que não se levantava fazia muito tempo, que tinha sido operada com câncer, que estavam esperando a morte dela. E encontraram sentada na mesa com o marido, comendo ovo com presunto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aquele homem disse, aleluia. Glória ao Senhor, Jesus. Aquele homem cético disse, eu vi aquela senhora. E desde então eu desejei ver aquele pregador. Aleluia. Se um dia eu vir, talvez eu acredite. E o profeta disse, muito bem. O Senhor me disse que essa árvore aqui, a seiva desce e sobe, né? Eu vou caçar. Eu vou entrar aqui na mata para caçar. Mas quando eu voltar, me diga, que inteligência faz com que a seiva sobe e desce? O que faz com que a árvore? A árvore não fala. Verdade. Alguém já viu a árvore falar? Não. A árvore não fala. Aqui está. Não fala. É muda. Não enxerga. Mas o que faz que a árvore... O que diz para a árvore? Ó árvore, Sim. está se aproximando o inverno. É muito frio. Sim. Pega a seiva e faz descer debaixo das raízes, porque lá é quente. Sim. Depois de passar o inverno, então sobe novamente para dar frutas a esse homem. Aleluia. Quem faz essa... Quem deu essa inteligência? Sim. Aí ele disse, se você conseguir me dizer quem deu essa inteligência à árvore, eu também te direi quem foi que me disse, aleluia. Glória a Deus. Quem foi que me disse, pega o lenço e coloca na mulher que estava com câncer. Glória a Deus. O homem disse, quem foi que me disse? Disse, sim. Quer dizer que foi você? Disse, Aleluia. sim, fui eu. Glória a Deus. Aí perguntou, você lembra do nome do homem que estava lá em cima? Ele disse, não me lembro. Não foi William Branham? Disse, sim, foi ele. Disse, você é o irmão Branham? Ele disse, sou eu, irmão Branham. Glória a Deus. A partir daquele momento, o homem se converteu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. O homem viu Deus na natureza. Amém. Aleluia. Muitas pessoas esperam Deus em grandes coisas, Verdade. mas Deus está ao teu redor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muitos esperam Deus descer do céu, abrir o céu. Sim. Muitos esperam ver um anjo com asas, Sim. mas Deus está ao teu redor. Aleluia. Amém. Muitos querem ver Deus operar milagre para crer, Oh, Jesus. mas Deus tem operado milagre na tua vida Amém, todos os Jesus. dias. É verdade, meu Senhor. Quando você Obrigado, dorme, Jesus. quando você dorme à noite, Obrigado, Jesus. você morre. É verdade. Você morre. Uma cobra pode entrar na tua casa, passar em cima da tua cama e você não percebe, Verdade. porque você estava morto. É.
Mas de manhã, você ressuscita. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Você poderia me dizer, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. você poderia me dizer qual é a inteligência que faz com que você dorme Sim, e de manhã você acorda? sim. Verdade, Jesus. Alguém poderia me dizer o que faz isso? Poderia me explicar? É Deus que opera esse milagre na tua vida. Amém, meu Senhor. Obrigado, Jesus. Eu creio. Deus tem estado na tua vida todos os É dias. verdade, Jesus. Glória, Mesmo que glória. você o tenha rejeitado, Oh, Deus. mesmo que você não aceita, coisa difícil é o homem. Sim, O homem desobedece a Deus. Sim. O homem não quer seguir o caminho de Deus. sim, Jesus. Deus colocou um caminho para a nossa É. salvação. Esse caminho é aceitar Jesus Amém, como teu amém. Salvador pessoal. Glória a Deus, Que você amém. se arrependa. Está escrito aqui na Bíblia. Se você quer Aleluia. ter vida eterna, arrependa-te. Sim. Seja batizado no nome de Aleluia. Jesus Cristo para o perdão dos teus pecados. Amém, Jesus Cristo. Mas o homem é teimoso. É. A árvore é mais obediente a Deus do que o homem. Verdade. Sim. A árvore nunca recusou. Verdade, Jesus. Glória a Deus. O inverno representa a morte. Sim. Para uma árvore, se a seiva disser, eu não vou descer debaixo das raízes, aquela árvore vai morrer. Sim. Deus estabeleceu assim. E quando se aproxima, antes do inverno chegar, aquela seiva desce. Nós estamos vivendo nesse mundo, É. mas esse mundo será destruído. Aleluia. Verdade, Senhor. Verdade. Antes da ira descer, Sim. Deus proveu o Cordeiro de Deus. Aleluia, Jesus. Antes de Glória a você se encontrar, antes de você morrer É verdade, definitivamente meu Senhor. para se encontrar no inferno, Deus enviou o Cordeiro de Deus. aleluia. Jesus Cristo veio. Amém. Obrigado. É momento de todos nós Verdade. descermos e nos escondermos em Jesus amém, Cristo. Amém. Porque a Glória morte Deus. está se aproximando. É, meu Senhor. Você não entra em Jesus porque você pertence a uma igreja. Sim. Não. Porque verdade. você tem cartão de membro. É. Porque o teu nome se encontra num registro do livro da igreja. Sim. Não. Regozija-te, porque o teu nome está escrito no céu. Amém. Glória Porque a se o teu Deus. nome estiver Aleluia. escrito no livro feito pelos homens, É. se você decepcionar aquele pastor, ele vai riscar o teu Sim. nome do livro da igreja. Mas se o teu nome for escrito no livro da vida do Jesus. Cordeiro, Sim. com o sangue de Jesus Cristo, Oh, aleluia. nenhum homem pode apagá-lo. Amém. Glória a Deus. A igreja pode Aleluia. apagá-lo no seu livro, Obrigado, Jesus. mas no livro do Cordeiro, o teu nome nunca será Amém, apagado. meu Senhor. Glória E para que seja escrito, arrependa-te, É. seja batizado nas águas no nome de Jesus. Aleluia. Esse é o caminho para que você seja salvo. Amém. Aleluia. Não seja desobediente. Verdade, Jesus. Ultrapassa a obediência da árvore. Sim. A árvore está vivendo. Se o homem pegar a seiva para tirar e dizer, olha, árvore, eu acho que o caminho que Deus proveu para você está errado. Eu vou tirar, vou usar uma máquina para tirar, para sugar toda a seiva e guardá-la dentro de casa porque lá está quente. E depois, quando passar o inverno, virei injetar novamente. Aquela árvore vai morrer. Sim. Vai morrer. Não confie naquilo que o homem criou. Sim. O homem te mostrou um caminho errado. O caminho para a salvação se chama Jesus Amém. Cristo. Glória Através a do Deus. sangue. Aleluia. Se você tentar usar outro meio, você vai morrer. Verdade, Jesus. Deus proveu uma maneira, um caminho, Aleluia. para que um pintinho saia do ovo. Sim. Sim. Aleluia! Aleluia. Você que já viu a galinha chocando os ovos. Sim. Não tem intervenção do homem. Verdade, meu Senhor. Glórias ao A Senhor. casca do ovo é dura. É. Mas o pintinho, Deus proveu um meio para ela sair do ovo. Aleluia. Aleluia! Se o homem pegar pedra ou faca Sim. para tentar ajudar, vai matar aquele pintinho. Verdade, Jesus. Mesmo que não tem força, mesmo que o bico dele está mole, mas Deus já proveu Amém. tudo para ele sair do ovo. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o caminho que Deus proveu para ele se livrar. Sim. Deus proveu o caminho para você se livrar Verdade. do inferno. Glória a Deus. Não fique dentro daquela casca, Sim. preso por coisas que o homem criou. Verdade. Aquilo vai te levar à morte. É. Seja livre. Amém. Jesus Cristo te liberta. Amém. Glória a Deus. Jesus Cristo te Aleluia. liberta de todas as doenças, Amém, de todo o Jesus. sistema religioso. Glória a Jesus Deus. Cristo te liberta de todo o sistema religioso, É verdade. para que você seja uma Glórias ao águia Senhor, meu que Deus. voa nas alturas. Amém. Aleluia.
Deus proveu um caminho para uma criança, um bebê conseguir o leite. Sim. Vocês sabem qual é? Chorar. Sim. E alto. E chorar alto. Aleluia. Vocês mães que já têm filho. Aí eu estou vendo uma mãe com filho. Aquela criança não sabe falar. Oh, Jesus. Se precisar de comer, não vai dizer: mamãe, eu estou com fome. É porque ainda é um bebê, não sabe falar. Verdade. Se lhe levar na creche para dizer: olha, aqui está meu filho, nasceu há 8 meses, há 1 ano, há 9 meses. Eu quero que você ensine ele a falar para que quando estiver fome, que me chame. Não vai fazer isso. Verdade. Não vão conseguir educar aquele bebê o suficiente para falar logo. Tem um tempo, tem um caminho que tem que percorrer. O caminho que Deus proveu para a criança pedir comida é chorar. Aleluia, Jesus. Por isso que quando a criança quer mamar, daqui a pouco começa a chorar. Yeah, yeah, É. yeah, yeah, yeah. Se a mãe não atender, não der de mamar aquela criança, o rosto vai ficar vermelho, vai gritar, até a voz ficar rouca. Até ele sentir o seio da mãe amamentá-lo. Aí ele se acalma. Aleluia. Nós somos bebês perante Deus. Aleluia. Aleluia. Você é um bebê perante Deus. Amém, é verdade. Perante Deus que criou o universo. Glórias ao Você Senhor. não é nada, eu não sou nada. É verdade. Nós somos comparados a bebê. É, Jesus. E quando nós precisamos de alguma coisa de Deus, devemos clamar. Amém. Se você precisa do Espírito Santo, Sim, meu você Senhor. deve clamar a Amém, Deus. Jesus. Aleluia. É clamar, é pedir: Senhor, me dê o Espírito Santo. É suplicar. Amém, Jesus. Se uma criança não conseguir aquilo que está precisando, não vai calar. E você não deveria calar. Ajuda, Jesus. Se você ainda não conseguiu a salvação, se você ainda não conseguiu o Espírito Santo, às vezes nós não sabemos como pedir. Não é? Verdade. Vocês pais, se o teu filho precisa de um sapato, ele não vai vir: pai, me compra um sapato. Não. Ele não vai vir desse jeito. Você vai dizer que você não tem respeito. Deve ter uma boa maneira de se aproximar do pai. Verdade, Jesus. E Deus não é nosso menino de recado, não. Para você dizer: Deus, me dá o Espírito Santo. Não. Não. Tenha uma boa maneira de se aproximar. Aleluia. Humildade. Tenha humildade. Amém, Jesus. Pedro, quando ele disse para Jesus: se eu, o Senhor, me manda, me ordene para que eu ande nas águas. Sim. Jesus lhe disse: venha. Aleluia. E Pedro saiu e começou a andar. Daqui a pouco ele começou a afundar. Pedro não disse: Jesus, me salva. Não. Ele clamou. Disse: Senhor, Salva, eu tô socorra-me, Senhor. Senão eu vou morrer. Verdade, Jesus. E Jesus estendeu a sua mão. Aleluia. Oh, aleluia. Se um filho desejar uma coisa do pai e ele for pai, o Senhor sabe que é o melhor pai do Jesus. mundo. Aleluia. O Senhor sabe que ultrapassa todos os pais. Sim. O Senhor, eu sou